E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui, com meu amigo Daniel Aires. Tamo aí. E a gente veio nesse vídeo para conversar sobre um assunto que saiu na internet essa semana, de uma decisão da Justiça do Trabalho, que condenou um supermercado lá no Sul a pagar em dobro os domingos que as mulheres trabalharam, quando na verdade elas deveriam estar folgando. Certo. Então muita gente achou que essa era uma decisão inédita e tal, não sei o quê, quando na verdade ela é uma decisão que só reforça o que já existia, né? O que já existia, o que a gente já sabia. Certo. Tá? Então a gente trouxe alguns slides aqui para a gente conversar sobre. Tá? Então o que aconteceu? Uma empresa foi condenada pela Justiça Trabalhista a pagar em dobro os domingos trabalhados por empregadas que não tinham folga quinzenal, desrespeitando a CLT. A Justiça decidiu que a CLT deve prevalecer sobre a Lei 10.101 de 2000, que é a lei do PLR, mas que todo mundo chama Lei de Comércio. Certo. Então é o seguinte, quando a gente está falando de lei, existem várias leis falando sobre o mesmo assunto no Brasil. E a gente precisa saber para cada assunto como que a gente encaixa a lei certa, tá? Correto. E qual que é a regra aqui no Brasil, Dani? A regra aqui no Brasil é do artigo 611 da CLT. Por quê? Porque o artigo 611 da CLT, ele fala assim: aquilo que tiver nessa lista de assuntos são os assuntos que, se houver convenção coletiva sobre eles... Prevalece a convenção coletiva. Prevalece a convenção coletiva. Então não vale o que está escrito na CLT. Certo. Tá? Então, qual que é a regra para as folgas aos domingos das mulheres? Existe uma diferença? Existe na CLT. Certo. Mas é só na CLT que existe a diferença. Então nós temos... se a gente tem que a jornada de trabalho é um dos assuntos que é para ser tratado por convenção coletiva, quando a gente, então, tem uma convenção coletiva que fala que as mulheres devem folgar assim ou assado, o que vale é a convenção coletiva. Sim. Mas existe a hipótese da convenção coletiva daquela categoria não falar sobre o assunto. Não abranger esse assunto, né? Não abranger esse assunto. Quando a convenção coletiva não fala nada sobre o assunto, o que é que vale? A CLT. A CLT. E a CLT ele vai ter um capítulo específico que é só para os direitos das mulheres. Que ele vai dizer assim, ó, da proteção do trabalho da mulher, dos períodos de descanso. E no artigo 386 fala: havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. O que esse artigo está dizendo? Então veja, a regra é, quando tem convenção coletiva, vale a convenção coletiva. E a convenção coletiva pode ser diferente disso. Não tem problema. E o que vale é a convenção coletiva. Não havendo convenção coletiva, a gente volta a CLT. E a CLT diz o seguinte: se a empresa trabalha aos domingos, tem mulher, precisa fazer uma escala que as mulheres consigam folgar um domingo a cada 15 dias. Sim. Então é um domingo trabalhado, um domingo de folga. Um domingo trabalhado é a escala 1 por 1. Certo. Trabalha um domingo, folga um domingo. Isso é o que diz a CLT sobre as mulheres. E sobre os homens? Não, os homens trabalham na escala normal. Tá? Não altera. O que acontece? Acontece que lá, nessa ação, não, naquela categoria específica, não tem convenção coletiva sobre folgas aos domingos. E não seguir a CLT. Então, como não tem convenção coletiva, precisa seguir a CLT. Precisa seguir a CLT. Exatamente. E o que a empresa queria seguir? A empresa queria seguir a lei do comércio, que é a Lei 10.101, que vai dizer assim... que vai dizer assim: fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal.
O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo. Então, a empresa queria que as mulheres pudessem seguir a mesma escala que os homens, que é aqui. Porque nesse artigo aqui não diz, não tem nenhuma diferença, não faz distinção entre homem e mulher. Né? Então tem que dar essa folga a cada 3 semanas, sem problema nenhum. Sim. Tá? Mas o que a justiça entendeu? Não. Quando não tem convenção coletiva, vale a CLT e não a lei do comércio. Foi só isso. A decisão. Só reforçou essa. Só que o pessoal que noticiou não falou essa primeira parte, que é: quando não tem convenção coletiva, vale a CLT sobre a lei do comércio. Essa seria a manchete completa. Entendi. Mas eles só falaram o seguinte: justiça decide que mulheres têm que ter a folga a cada 15 dias no domingo. E aí você fica achando que aconteceu. Gerando confusão, né? Exatamente. Tá bom? Então era isso, pessoal. A gente só queria esclarecer esse assunto com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da DPComp, se inscreva e ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que a gente fez um vídeo novo. É isso aí. E não se esqueça, DPComp, tradição em sistemas desde 1981.